Olá, boa noite. Dentro de instantes já estaremos fazendo mais um capítulo do livro Missionários da Luz, parte 2, do capítulo 10 sobre materialização. Então já estou aí aguardando vocês, tá bom? Então, boa noite a todos que estão já nos ouvindo. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só ver se tá aí, dá para eu ver quem está entrando. Boa noite, Tereza, Mauro. Boa noite a todos. Então vamos aí, Angélica, boa noite. Já estamos aguardando então para darmos início, tá bom? Então vamos observando aqui como é que está essa conexão. Boa noite, Cris. Tá um pouco lento aqui no computador, por isso que eu tô aguardando aqui para ver. Boa noite a todos. Boa noite, Inês. Boa noite, querida. Então, daqui uns minutinhos nós já vamos começar. Boa noite, Joyce. Tudo bem? Boa noite, Carla. Boa noite, Luzinete. Que beleza poder reencontrá-los nesse espaço, nesse horário. Boa noite, Silvia. Um beijo grande para cada um beijo no coração de cada um. Só estou copiando o link aqui. Peço para a Renata colocar também o link no grupo de estudos, né? Pronto, agora dá pra gente dar início então nos nossos estudos. Vamos lá. Boa noite, Vanessa. Nossa, que saudade. Seus filhos tão lindos e um beijo no seu coração. Um beijo grande. Então vamos lá, gente. Já vamos nos preparando para dar início. Como sempre, buscando pedir a Jesus que nos intua, que nos inspire, que alargue a nossa compreensão, dê-nos sabedoria para que tudo que dissermos, tudo que ouvirmos, para que esteja de acordo com os ensinamentos do Mestre, que a paz de Jesus, nesse momento, se acerque de nós, serenando os nossos pensamentos, retirando de nós tudo aquilo que nos perturba, que nos angustia, trazendo a tranquilidade, a mansuetude de coração e a serenidade de que necessitamos, para que possamos, como espíritos que habitam o corpo, mas que não são o corpo, compreendermos os tesouros espirituais, entendermos que há vida para além desta vida na carne e, sobretudo, vibrarmos amor, vibrarmos muita luz e paz, energias curativas para todo o nosso planeta que passa por esse momento conturbado. Que o nosso mestre, o médico dos médicos, nos envolva a todos, transmutando fluidos deletérios em fluidos salutares. As águas e os alimentos dos nossos lares sejam fluidificados, recebendo o lenitivo necessário para o refazimento de cada célula do nosso corpo físico e perispiritual. Que a paz do nosso Mestre esteja conosco sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, boa noite. Nós vamos iniciar, depois da introdução que fizemos sobre o que é a materialização, como é que os espíritos se materializam. Nós estudamos isso e hoje a gente adentra então no capítulo com as noções básicas da materialização de um espírito. Nós vamos então adentrar o capítulo 10 e compreender, porque André Luiz, fora do corpo físico, queria entender, ele curioso, né, o médico da Terra que foi, queria compreender então como é que se dá a materialização de um espírito, de tal forma que não só aqueles que têm a vidência, os médiuns, que têm a vidência de ver espíritos, os vejam, mas todos que estão na reunião
possam ver um espírito, ouvi-lo materializado na matéria ali, para que todos possam enxergar. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Passem aí para mim, por favor, Renata, pessoal, qual é a página de vocês, do livro de vocês mais novinho, para que eu possa falar aqui, porque o meu é 135. Então, capítulo 10, materialização. André Luiz começa falando assim: em virtude do meu interesse no estudo dos fenômenos de materialização, não hesitei em solicitar o prestigioso concurso de Alexandre, que se colocou gentilmente ao lado de meus desejos. Então ele pediu para Alexandre: será que eu posso ver a materialização de um espírito, compreender, né, esse fenômeno maravilhoso, como é que ele acontece? Então é assim a pergunta dele, e é dessa maneira que nós vamos iniciar então o conhecimento junto com o nosso querido André Luiz. Então ele pede isso para Alexandre. Então tá lá na página 113, o pessoal colocou aí. Muito obrigada, Márcio, Maura, obrigada a todos aí. Depois dele falar isso, Alexandre responde: nosso grupo, informou atencioso, não realiza trabalhos dessa espécie, mas não teremos dificuldade em recorrer a outros amigos. Temos companheiros devotados cooperando em núcleos de atividades dessa natureza. E porque revelasse minha profunda curiosidade científica, o orientador prosseguiu. Então ele percebeu que, na verdade, era uma curiosidade científica, né? Como é que a coisa se dá, né? Como é que a ciência explica esse fenômeno? Percebendo, né, como um grande sabedor e mestre que é o nosso querido Alexandre, ele então continua explicando André Luiz. Serviços de materialização trata-se de serviço de elevada responsabilidade, porquanto, além de exigir todas as possibilidades do médium, que aqui é chamado de aparelho mediúnico, há que se movimentar todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados, presentes às reuniões destinadas a esse fim. Então, olha aí, por isso que é um fenômeno tão raro de nós observarmos nos dias atuais, porque exige todas as possibilidades do médium. E além de exigir do médium, exige também um esforço muito grande daqueles que participam dessa reunião, como também doadores daquele material que nós chamamos de ectoplasma, para materialização do médium. Então tem que ter todo um trabalho dos dois planos aí para que a coisa se dê de acordo, né? E ele continua nos dizendo: se houvesse perfeita compreensão geral, respeito aos dons da vida, e se pudéssemos contar com valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo, essas manifestações seriam as mais naturais possíveis, sem qualquer prejuízo para o médium e assistentes. Então ele diz que o que falta ainda para que isso ocorra mais e de uma maneira muito natural é a nossa compreensão enquanto espíritos na carne da grandiosidade desse fenômeno como uma espontânea observação dos dons da vida. Faz parte da natureza. Todos nós, e nós estudamos isso na aula passada, somos doadores de ectoplasma. Em maior ou menor grau, nós somos. Tá? Por isso que em alguns lares a gente observa que objetos são escondidos, a gente observa barulhos, mas de acordo com a quantidade dessa doação e o esforço dos médiums, isso poderia acontecer naturalmente em qualquer casa espírita ou em qualquer lar que conhecesse os ensinamentos do nosso mestre. Então é isso que ele está nos falando aqui. Acontece, porém, olha a explicação de Alexandre agora. Acontece, porém, que são muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. Então aqui ele já coloca: se não acontece mais, é porque nós encarnados não nos dispomos como deveria às condições espirituais que o trabalho exige. Seriedade, sentimentos no bem,
pensamentos totalmente voltados para as condições mais elevadas, onde nós nos preparássemos espiritualmente para que isso acontecesse. Por isso mesmo, na incerteza de colaboração eficiente, as sessões de materialização efetuam-se com grandes riscos para a organização mediúnica e requisitam um número dilatado de cooperadores do nosso plano. Então aqui ele ainda dá uma explicação mais dilatada para que a gente tenha essa noção, né? Primeiro, ele diz que por não estarmos nós encarnados, enquanto médiuns participantes de reunião de materialização, preparados, totalmente com a moral ilibada, buscando os bons sentimentos, buscando estar lá para colaborar e não só para ir xeretar, para ver, para querer matar curiosidades apenas. Então ele diz que isso, se não tiver todo um preparo, toda uma organização, é prejudicial para a saúde do médium. Então veja quanto isso é importante. E continua então nos dizendo, né? André Luiz, ao ouvir o que ele fala, ele nos diz assim: compreendo, né? Intervim valendo-me de pequena pausa do generoso instrutor. Muitas vezes, quando envolvidos na carne, não sabemos conduzir a pesquisa intelectual. Então, ele mesmo se coloca na mesma posição. Ele diz, quando nós estamos aqui no corpo físico, nossas preocupações são outras. A gente não pensa muito nas questões do espírito que somos e que essa vida na carne é transitória. Por isso a gente perde tanto tempo. É isso que ele está querendo nos dizer aqui. E continua então a dizer, né, dentro dessa reflexão. Certíssimo, exclamou Alexandre, benevolente. Se a indagação científica estivesse acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter, da consciência, outras seriam as realizações em vista da luz de espiritualidade acesa para o caminho. Mas quase sempre somos assediados pela exigência repleta de pretensões e daí os fracassos inevitáveis. Então ele está querendo dizer, se todo mundo, além da curiosidade científica de observar como é que isso ocorre, o que está por trás, tivessem uma noção para selecionar melhor os pensamentos, os sentimentos e buscar estar ali para colaborar na seara de Jesus, sabendo que tudo que ali ocorre é permitido pelo Espírito de verdade, que é nosso guia e modelo Jesus Cristo, as coisas poderiam ocorrer de maneira mais salutar e mais a contento da nossa aprendizagem. Mas a maioria vai lá e ao invés de estar fazendo prece para que ocorra da melhor maneira, fica pensando no que espírito que vai materializar, se vai materializar um ente querido egoisticamente pensando só nos seus, né, nos seus problemas, ou talvez estar ali, mas não estar focado na reunião, estar focado em pensamentos extra local, pensando na matéria, pensando nos trabalhos, nas perturbações. Então é isso que ele está nos dizendo aqui, né? E se a gente não entra consciente do que vai fazer, do que lá pode ocorrer, se não estivermos preparados, podem ter fracassos inevitáveis, nos diz a espiritualidade. O orientador amigo Alexandre continuou a série de esclarecimentos morais, belos e edificantes, e esperei ansioso o instante de observar esses serviços prodigiosos dos trabalhadores espirituais, os quais se realizam com grande surpresa para os estudiosos da crosta. Então aqui ele coloca, né? Ao contrário do que a gente faz na Terra, que a gente sempre chega em cima da hora, atrasado, esbaforido, na correria, a espiritualidade em um número muito maior do que nós que frequentamos essas reuniões mediúnicas, nessas reuniões de intercâmbio, eles vão muito antes para o local, eles se preparam muito antes, eles fazem a limpeza do ambiente e é isso que nós vamos observar nesse momento. Olha só, Alexandre, dedicado e delicado como sempre, obsequiou-me
com todas as providências necessárias. Amigos atenciosos incumbiram-se de atender-me à curiosidade sadia e fui notificado de todas as medidas levadas a efeito. Na noite aprazada, Alexandre, que me proporcionava a satisfação de seguir-me de perto, conduziu-me à casa residencial, onde teria lugar uma assembleia diferente. Então aqui eles foram numa reunião que aconteceu num lar, tá vendo? Numa casa residencial, numa residência. A reunião seria iniciada, olha que hora que ia começar a reunião de materialização, às 21 horas, mas com a antecedência de 50 minutos, estávamos ambos ali na sala íntima, acolhedora e confortável, onde grande número de servidores do nosso plano, então grande número de espíritos, iam e vinham já preparando a reunião que aconteceria daí a 50 minutos, às 21 horas. Os trabalhadores eram superintendidos pelo irmão Calimério, entidade superior à condição hierárquica de Alexandre, que, recebido carinhosamente por ele, assim se externou depois de apresentar-me. Então Alexandre chega, encontra esse irmão, que deve estar usando aí um pseudônimo, né? Um nome bonito, Calimério. Vocês veem que eles não têm preocupação de serem reconhecidos. Quanto mais evoluído, quanto mais trabalhador do Cristo, menos glórias os espíritos querem, menos reconhecimento. Então você veja aqui que ele é chamado de Calimério e é da mesma condição hierárquica de Alexandre, com conhecimento, com trabalho devotado no bem. E depois dele cumprimentar Alexandre, Alexandre então apresenta André Luiz para esse irmão responsável pelo trabalho de materialização. E Alexandre diz assim, olha lá, né? Venho até aqui no propósito de atender ao aprendizado do companheiro. André desejava inteirar-se quanto aos serviços de materialização e tomei a liberdade de apresentá-lo. Entretanto, não nos encontramos aqui como simples observadores. Se possível, trabalharemos também. Olha que lindo. Então ele apresenta André Luiz, mas ele diz assim, nós não estamos aqui só para ficar observando, não. Se for possível, ajudaremos no que for preciso. Alexandre, olha o que diz o irmão Calimério para ele. Muito gentil, evidenciando extrema delicadeza de trato. Alexandre, a tarefa é de todos nós. Proporcione ao nosso novo amigo, ao André, todos os valores de que possamos dispor e desculpem-me se não posso assisti-los pessoalmente. A supervisão dos trabalhos da noite permanece a meu cargo. Todavia, estejam à vontade. Então ele acolhe, né, e ao mesmo tempo diz, fiquem à vontade, façam as ponderações, as observações, mas eu preciso organizar, já que eu supervisiono os trabalhos de materialização. E em seguida, diz André Luiz, que irmão Calimério fixou o olhar nele, né, muito lúcidos, né, os olhos, e disse, observar para realizar é serviço divino. Essa frase também é maravilhosa e serve para nós. Observar para realizar é serviço divino. Nós não sabemos tudo. E se a gente quer realmente servir com Jesus, o estudo, a observação, o aprendizado, a nossa dedicação, o olhar com vontade de querer enxergar para além do que aquilo que os olhos materiais veem, é uma das coisas principais. E é isso que ele está dizendo aqui então, tá bom? Observar para realizar é serviço divino. Demandamos respeitosos o interior doméstico. Admiradíssimo, diz André Luiz, notei a enorme diferenciação do ambiente. Agora prestem atenção, olha só como é que ele descreve a residência onde ocorreria a materialização. Não havia ali, como em outras reuniões a que assistira, a grande comunidade de sofredores às portas. A residência particular, onde se efetuariam os trabalhos, chegava a ser isolada por extenso cordão de trabalhadores de nosso plano.
num círculo de 20 metros em derredor. Então, primeira coisa que André disse que ficou surpreso, tinha todo um grupo de irmãos espirituais cercando a residência para que não tivesse a entrada de irmãos espirituais perturbados, de vibrações inferiores. Porque essas vibrações e essas perturbações, esses sofrimentos, poderiam atrapalhar a materialização. Então veja que a materialização é um trabalho, além de ser muito sério, como qualquer outro da casa espírita, demanda energias sutis, que precisam ser homogêneas, organizadas, limpas, sem nenhum desequilíbrio. Percebendo minha estranheza, olha a explicação de Alexandre para tudo isso. Aqui, André, é indispensável o máximo cuidado para que os princípios mentais de origem inferior não afetem a saúde física dos colaboradores encarnados, nem a pureza do material indispensável aos processos fenomênicos. Ou seja, nós temos que cuidar para que não haja interferência do plano inferior e de energias mais grosseiras, né? É isso que ele está dizendo. Em vista disso, torna-se imprescindível insular o núcleo de nossas atividades, defendendo-o contra o acesso de entidades menos dignas, através de fronteiras vibratórias. Então, olha só, irmãos espirituais criaram essas fronteiras de vibração como se fosse um campo de força, um campo energético que atrapalhasse ou que não deixasse adentrar energias mais pesadas, grosseiras e desequilibrantes no local. Observando a extensão dos cuidados postos em prática, diz André Luiz, perguntei: se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? Então, tecla SAP, né? Se isso é feito no plano espiritual, para que espíritos em desequilíbrio e com vibrações de ordem inferior adentrem, não tem que ser feito isso também com os irmãos, os médiuns, que vêm contribuir, os encarnados que vão entrar na reunião? Também não tem que ser feita também essa observação? Alexandre sorriu, compreendendo a sutileza de minha interrogação, e respondeu: todo o perigo desses trabalhos, todo o perigo, tudo aquilo que pode acontecer de ruim, né, de desvio da pureza e da materialização exitosa, está na ausência de preparo dos nossos amigos da terra, da crosta, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinho os princípios de elevação moral. Então ele diz assim: a maioria dos perigos que acontecem nessas reuniões e que podem colocar toda a reunião a perder, são os irmãos encarnados que trazem. Porque na curiosidade, naquela vontade de apenas observar o fenômeno, esquecem-se da elevação moral, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, da prece e da vibração de amor para envolver aquelas pessoas que estão ali, inclusive o médium que vai doar o ectoplasma para a materialização daquele espírito. Quando não se verifica o devido cuidado por parte dos encarnados que estão presentes na reunião, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores, absolutamente integradas com as suas vítimas terrenas. Então aqui ele está dizendo, né, que quando os irmãos que participam, os encarnados que participam dessa reunião de materialização, não estão devidamente preparados, pensamentos elevados, moral muito bem cuidada,
A alimentação tem que ser observada, não pode ter vícios, por exemplo, como álcool, ingerir bebida alcoólica, comida em demasia ou em excesso. Então tem que ter toda uma preparação. Quando os irmãos não se preparam, inclusive com os pensamentos, o que acontece? Eles entram na reunião, mas não entram sozinhos. Eles trazem os seus companheiros que sintonizam com essa vibração inferior, atrapalhando a reunião, né? E ele fala que esses irmãos que vêm juntos são os que os obsediam. Há obsediados que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos consagrados a certos serviços com que não se compadece ainda o espírito infantil. Ou seja, despreparados atraem espíritos da mesma sintonia vibracional, baixando a vibração, entram com esses irmãos que lhes sugam as energias, modificam-lhe os pensares, porque a gente sabe que os espíritos nos intuem, na maioria das vezes são eles que nos conduzem, e se a gente baixar a vibração, somos conduzidos por esse mesmo patamar espiritual. Então, ele diz que tem tanta gente que está na carne, que não faz nada para se modificar, não ora, não vigia, não eleva os pensamentos, não modifica a sua conduta, conhece Jesus para falar dele, para contemplá-lo, mas não traz para a sua vivência diária, fazendo da sua vida, cada 24 horas, uma página do Evangelho, buscando colocar em prática o que estuda. Dessa maneira, as pessoas em desequilíbrio atraem espíritos da mesma faixa e adentram essas reuniões, levando grande perigo para o médium, que está fornecendo material para o espírito aparecer visível a todos, ser ouvido por todos, que é o ectoplasma, e frequentam as reuniões como crianças, espíritos infantis que, embora a ouçam falar, não entendem, não têm olhos de ver, não têm ouvidos de ouvir, como sempre disse Jesus. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Olha só. Então, não prejudica só eles mesmos, eles levam a ameaça à reunião, podem atrapalhar o médium, pode inclusive trazer desequilíbrios orgânicos para os demais que estão na reunião. Então aqui, disse André Luiz, não devem entrar as vítimas do vampirismo. Sabe aquelas vítimas igual a gente viu lá atrás? A mãe, o rapaz que tinha desvios no sexo, que tinham espíritos ao lado deles que pensavam como eles e os induziam cada vez mais a cair, a descer e a ficar na condição inferior enquanto ser imortal. Então, ali não pode entrar essas pessoas que possuem esses desequilíbrios. É essa fala de André Luiz. E vamos ver então o que diz Alexandre sorrindo. A rigor, não deveriam entrar, mesmo porque há outros centros onde podem ser socorridas, mas algumas vezes a caridade fraternal aconselha a tolerância mesmo em ambientes como este, porque pode acontecer que um participante da reunião não preparado, não é? Não condiz com a reunião, mas foi e levou esse irmãozinho. Vai ser retirado à força? Não. Terão tolerância para com ele, da mesma maneira que nós aprendemos nos ensinamentos de Jesus. E após ligeira pausa, ele ainda continua, Alexandre. Por isso mesmo, as reuniões para serviços de materialização aparecem raramente. Quase não tem, porque exige muito das pessoas que participam. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Então, para que ocorra, o ambiente tem que ser muito cuidadosamente preparado pelos dois planos. E quem participa tem que ter essa noção. Então, é isso que está sendo dito aqui, tá bom? Consagra-se a maioria de nossas atividades
ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Então, na verdade, os trabalhos de materialização vêm comprovar aquilo que a gente não tem compreensão, né? O que o plano espiritual tem, que aqui é uma cópia muito apagada do que acontece lá em cima, e a medicina espiritual está muito além da nossa. Então ele fala que essas demonstrações são da sabedoria do Espírito. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, olha lá, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. Então ele está dizendo que nós, quando a gente tem a oportunidade de assistir uma materialização dessa, não tem noção. Né? A gente vai ali despreparado, só para ver o fenômeno, por curiosidade, para provar que A mais B, que existe vida além da vida. Mas para que está sendo provado? Qual é a essência daquela demonstração? Por isso, né, eles não entendem e quase sempre acorrem a essas reuniões, participam delas, né, com o raciocínio acima do sentimento. Então não vai lá preparado, com sentimentos nobres, entendendo a grandiosidade das leis divinas aparecendo ali, da mão do Criador sobre tudo aquilo, mostrando que nós somos centelhas divinas e que há muita coisa que nós ainda desconhecemos, mas que é natural, porque nós somos espíritos. E olha que lindo que ele fala aqui, né? Pelas inquietudes da investigação, pela curiosidade simples, pura, sem nada além, né? Se eles vão lá de qualquer jeito, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. Vai pela curiosidade e esquece de contribuir. Vai só para ver. Não para pensar o que pode ele fazer naquela reunião, doando fluidos, bons pensamentos, envolvendo o médium em vibrações de amor e de luz, para que ele consiga realizar também a sua parte. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquela que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre, perfeitamente materializado. Ó, quem tem o livro, grifa aí. Depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Então aqui tem até a explicação de Alexandre, dizendo que aquele fenômeno em que Jesus venceu a morte, né, é um fenômeno de materialização. Jesus materializou-se. Se Jesus já era um espírito, é o nosso ser mais perfeito que pisou a terra, nosso guia e modelo, se ele tinha energias tão mais sutis que as nossas, né, é um espírito tão mais elevado que nós, a ponto de criar o planeta em que nós habitamos, né? Alguém que já existia muito antes do planeta existir, já estava rumo às esferas superiores muito antes de nós aqui habitarmos. Então, imagina como que era a matéria desse ser. E ele, enquanto espírito, veio ao encontro dos discípulos, materializou-se, esteve com eles. Então, aqui está dizendo, se a gente tivesse noção da importância da nossa conduta, da nossa modificação moral, do nosso entendimento das leis divinas e da doutrina, né, dos espíritos, compreendendo que o fenômeno pode acontecer se houver de nós uma dedicação maior, se houver de nós uma modificação do nosso eu para melhor. Então olha o que ele diz, nós veríamos maravilhosos fenômenos com a naturalidade de quem vê todos os dias uma imagem numa televisão nova e sente-se maravilhado. É uma tecnologia nova na Terra e sente-se maravilhado. Porque aquilo que nós desconhecemos, nós achamos que é
maravilhoso, né? Então veja, faria parte do nosso dia a dia. Seria maravilhoso mesmo. Em virtude de haver Alexandre entrado em silêncio por alguns instantes, intensifiquei as minhas observações. Surpreendido, notei o esforço de 20 entidades de nobre hierarquia que movimentavam o ar ambiente. Em seus gestos rítmicos, semelhavam-se a sacerdotes antigos que estivessem executando operações magnéticas de santificação interior do recinto. Então ele viu que 20 entidades espirituais estavam movimentando-se, mexendo no ar, no ambiente ali, como se estivesse modificando as energias do ambiente, o fluido daquele ambiente, esterilizando, limpando, tornando o ambiente mais salutar para receber as pessoas e para o fenômeno que ocorreria logo mais. E aí, atendendo-me ao espírito de pesquisa, Alexandre esclareceu. Não se trata de hierofantes em gestos convencionais. Hierofantes, gente, são sacerdotes da Grécia Antiga que tinham, né, como incumbência instruir os futuros iniciados dentro do sagrado, do desconhecido, né, das coisas divinas. Então eles eram contratados e eles tinham todo um ritual de iniciação para essas pessoas, para esses jovens, para instruí-los no mundo do sagrado. Então ele diz assim, não se trata desses sacerdotes como da Grécia Antiga, em gestos convencionais. Temos ali esclarecidos cooperadores de serviço, que preparam o ambiente. Olha só, os espíritos vêm, isso é em toda a reunião, mas a de materialização ainda intensifica, né? Ele diz que ele prepara um ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera. Gente, esse livro foi escrito, né, nos anos 40, aqui nós temos 45, terminando aí a Segunda Guerra Mundial. Naquela época que não tínhamos isso na ciência, que o povo não conhecia, Alexandre fala a André Luiz sobre ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. E aí a gente vê que a ionização, quando a gente pesquisa hoje dentro da medicina, principalmente as medicinas alternativas, aquilo que está sendo ainda estudado na Terra, a gente vê que a ionização do ar, ela traz alívio das enxaquecas, das crises alérgicas, de feridas e dores, né? Ferimentos profundos, dores no corpo. Quanta coisa a ionização do ambiente não ajuda. E hoje está sendo estudado isso. Mas lá nos anos 40, aqui nós já temos a fala dos espíritos esclarecendo uma coisa que nós não conhecemos, que nem existia na época. Por isso que muitos médicos dessa época aqui diziam assim, olha, os livros de André Luiz são muito interessantes, mas são um pouco fantasiosos. Tem coisa que não condiz na medicina, não condiz naquela época. Então a gente aprendeu, pelo pouco que a gente conhece de André Luiz, que aquilo que a gente ainda não consegue explicar é porque aqui não tem, mas mais cedo ou mais tarde terá. E é isso que ele está falando aqui, olha. Nos trabalhos deste teor, reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. As entidades manifestantes no campo visual de nossos amigos encarnados, ou seja, os espíritos que vão materializar, quase sempre são criaturas eminentemente ligadas à Terra, à crosta, e aos seus planos de sensações. Mas quem organiza, os organizadores legítimos da tarefa em curso, são verdadeiros e competentes orientadores dos planos espirituais, com grandes somas de conhecimento e responsabilidade. Então, por trás da materialização de espíritos que estão mais ligados à Terra, estão trabalhadores, grandiosos trabalhadores do plano espiritual.
que possuem somas de conhecimento e têm muita noção de responsabilidade. Não decorreram muitos instantes e alguns trabalhadores de nossa esfera compareceram trazendo pequenos aparelhos, presta atenção, para ionizar o ambiente, higienizar e preparar com energias salutares. Compareceram, olha só, alguns trabalhadores espirituais, trazendo pequenos aparelhos que me pareceram instrumentos reduzidos, de grande potencial elétrico, em virtude dos raios que movimentavam em todas as direções. Minha curiosidade não tinha limites, disse André Luiz. E aí Alexandre vai explicar generoso, né, como mestre, como instrutor. Estes amigos, explicou o generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em toda a casa. Condensação do oxigênio em toda a casa. O ambiente para a materialização de entidade do plano invisível, aos olhos do homem, requer elevado teor de ozônio. Olha o ozônio aparecendo aqui. E além disso, é indispensável semelhante operação, a fim de que todas as larvas e expressões microscópicas de atividade inferior sejam exterminadas. A relativa ozonização da paisagem interior é necessária como trabalho bactericida. Vocês têm noção disso? Naquela época, falando do ozônio, para higienizar, para limpar, para matar bactérias do ambiente. Olha que interessante isso aqui, citado em 45, pessoal. E depois de um gesto significativo, acrescentou: o ectoplasma, aquela substância doada pelos médiuns para que o espírito se materialize para todos, ou conhecido também como força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer, sem prejuízos fatais, a intromissão de certos elementos microbianos. Então veja que o ectoplasma não pode ser envolvido por micróbios, por esses seres, corpúsculos minúsculos, que vão atrapalhar, inclusive, na materialização do espírito e também podem trazer até algumas doenças para o médium. Então, veja o quanto é importante o ambiente estar esterilizado, preparado mesmo. Logo após, reparei, surpreendido, o trabalho de várias outras entidades que chegavam de fora, trazendo extenso material luminoso. Grifa isso quem está com a sua canetão aí ou com seu lápis. O que era um material luminoso, brilhante, que as entidades que estavam adentrando traziam? Recursos da natureza, gente, presta atenção, que os operários de nosso plano recolhem para o serviço. Que recursos são esses da natureza que a espiritualidade está trazendo? O material luminoso. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzido número de vibrações. Olha que coisa linda. Aquilo que a gente fala quando faz a prece inicial, que as águas e os alimentos dos nossos lares recebam o lenitivo necessário. E aí a gente vê que os espíritos podem trazer do ambiente aí fora, das plantas, das águas, elementos curativos para serem colocados no ambiente. E veja que é a essência, o princípio vital, né? As plantas também têm um princípio vital. As águas, tudo que habitam nas águas, também tem o princípio vital. Então veja que eles trazem também princípios vitais da natureza. Olha que interessante, pessoal. E serão aproveitados nos trabalhos da noite? É a pergunta de André Luiz.
Então eles estão trazendo porque vai ser usado no trabalho da noite? Sim, esclareceu Alexandre paciente. Serão mobilizados pela ação dos orientadores. Nesse instante, pessoas familiarizadas com a reunião penetraram a sala. Então agora estão chegando os irmãos encarnados para a reunião, tomando os lugares que lhes eram habituais. Estabeleceu-se entre os encarnados ligeira conversação, na qual se comentavam os trabalhos levados a efeito anteriormente. Aí aqui a gente vê que os encarnados estão chegando, mas nós vamos fazer uma pausa antes dessa reunião para a gente fazer um comentário, né? Algumas pessoas, né, que eu tenho contato, já mandei nos grupos o vídeo onde Divaldo foi atendido pelo espírito de irmã Sheila, né, materializado. E aí eu gostaria de colocar essa ideia do próprio Divaldo, onde ele conta sobre isso, para que a gente possa entender essa reunião que vai acontecer aqui. Então, primeira coisa, Divaldo diz que foi em Pedro Leopoldo, certa vez, onde ele estava praticamente afônico, quase totalmente sem voz. E ele chegou lá na reunião, um monte de gente, como sempre, lotado de pessoas. Ele então ouve de Chico Xavier na hora que inicia-se os trabalhos. E os trabalhos iam madrugada fora, noite afora. Então Chico diz para Divaldo: Divaldo, os amigos aqui presentes, né, que eram os espíritos, Dr. Bezerra, Emmanuel, pedem para que o evangelho seja feito por você. Divaldo disse que estava com uma dor tão grande na garganta que ele mal conseguia engolir de lá falar. Ele falou: Chico quer me matar? Como que eu vou falar? E aí, mesmo, né, percebendo, ele falou: mas se Chico está dizendo que os irmãos espirituais estão pedindo, eu vou fazer. Ele disse que por 2 horas ele discorreu o evangelho, leu, falou, explicou, né? Como ele mesmo brinca, ele quase não fala. Então, por 2 horas ele teve um cabedal de conhecimento para discorrer o evangelho. Com muita dor na garganta, ele falou: agora acho que eu posso dar uma descansada, né? Mas em seguida ele ouve de novo: Divaldo, Dr. Bezerra está pedindo para que você comente mais um pouquinho o evangelho. Ele de novo falou: Chico quer me matar. É impossível, porque eu não estou aguentando. Mas, a pedido de Dr. Bezerra, ele fez um esforço e falou. Bom, a reunião terminou às 2 horas da manhã. E às 2 horas da manhã, então Chico convida ele e outros amigos mais íntimos para irem até a casa do irmão de Chico Xavier, que chamava-se André Luiz, e foi esse irmão que o médico pegou o nome, também colocou-se André Luiz, porque quando o Chico quis saber qual é o seu nome, né, já que você vai escrever através de mim, qual é o seu nome? Então André Luiz pergunta para Chico: como é que chama o seu irmão que está aí? André Luiz. Ah, então pode ser André Luiz. Então esse André Luiz que deu o nome para o nosso médico aqui da coletânea, né, tinha uma broinha de fubá que eles tinham feito e um cafezinho, então iam todos para a casa de André Luiz comer então a broa e tomar o café. Só que quando eles estavam a caminho da casa de André Luiz, irmão de Chico, então o nosso querido Divaldo disse que vira para o Chico e fala: Chico, estou preocupado. Eu não estou aguentando de dor, mal consigo falar e eu não consigo nem engolir. Esse problema de inflamação está muito sério. Eu nunca fiquei dessa maneira, eu estou praticamente sem voz. E aí eles adentraram a casa de André Luiz e nesse momento o Chico fala: então vamos orar. E aí convida Divaldo e mais os outros irmãos, André Luiz e outras pessoas, inclusive Arnaldo Rocha, que estava ali, para ir num quartinho da casa do André Luiz, irmão de Chico, onde tinha uma caminha, tinha umas cadeiras, né? Uma pequena cômoda. E aí ele fala: então vamos orar aqui. E aí pede para o irmão, né, Chico pede para André Luiz colocar uma coberta, um cobertor na janela, pede para Divaldo apagar a luz e o local fica escuro. E aí Divaldo fecha os olhos e começa a fazer a prece, e começa a orar.
Ele falou, que bom, Chico vai me dar um passe e eu tenho certeza que eu vou ficar bem. E aí, quando ele fecha os olhos e está lá fazendo a prece, ele escuta em um dado momento uma voz feminina dizendo, Divaldas, abra a boca. E aí Divaldo lembra que não tinha nenhuma mulher no quarto, eram só homens. E aí ele ouve de novo, Divaldas, abra os olhos. E aí quando ele abre os olhos, ele se depara com Sheila, a enfermeira de 16 anos, loura, de olhos azuis, alemã, estava na sua frente. E aí, com a dificuldade de falar o português, ela disse que veio para ajudá-lo, para curar aquele problema na garganta dele. E aí ela diz para ele assim, com uma caneta, né? E diz que a caneta muito fininha, tipo essas canetas que a gente tem na terra, ela pegou a caneta e disse para ele, eu vou, Divaldas, cauterizar a sua garganta. E pede para ele abrir a boca. Ela fala assim para ele, vai doer só um pouquinho. E aí Divaldo diz que quando o espírito fala que vai doer um pouquinho é porque é uma morte 3 vezes, né? É a dor da morte. Mas ele abre a boca e ela introduz aquela caneta na língua dele, diz que a caneta era flexível, ela tinha um laser na ponta, que hoje ele sabe que é laser, porque na época não existia na Terra, né, esse aparelhinho, e disse que ele era moldável, porque conforme colocava, ele se moldava a língua dele e adentrava a garganta, como se tivesse uma haste que fosse aumentando. E ele disse que escutou. E na hora que ele escutou esse barulho, ele deu um grito. Ai, pelo amor de Deus! E aí ela tira e ela fala assim, Divaldas, vamos fazer mais uma vez. Ele, não, por favor, não. Ela, mais uma vez. Abre a boca, foi de novo. Aí ele deu outro berro. Aí ela perguntou assim, como é que você está? Né? Na hora que ele responde, ele já não tinha mais dor e a voz saiu completamente. E aí Divaldo disse que hoje ele faz palestras sempre, nunca ficou sem voz. A voz fica cansada, desgastada, mas ele fala de manhã, ele fala à noite, ele fala a semana inteira, sem problema nenhum. Mas olhando para aquele espírito, né, ele falou, Sheila, que maravilha, né, que bênção de Deus, mas eu tenho uma curiosidade. Eu gostaria de guardar uma lembrança sua, né? Para que eu possa provar para mim mesmo que eu não estou louco. Quero me lembrar grandiosamente desse dia. E aí, Sheila então diz para ele, pode cortar um quadradinho da minha roupa. Então, eles pegam e recortam um quadrado da roupa dela, né? Mas ele fala assim, olha, mas além dessa peça de roupa, você é um espírito alemão, né? Você veio de lá, então você conhece os Alpes suíços. Você conhece uma flor chamada Edelweiss, porque ele lembra que uma amiga sempre ia à Suíça e falava dessa flor maravilhosa chamada Edelweiss, que ele nunca tinha visto. Aí ele falou, você conhece Edelweiss? E ela, sim. Aí ele falou, então, poderia me mostrar uma Edelweiss? Aí disse que nessa hora Sheila pede para ele abrir as mãos e sobre as mãos dele ele pegou um lenço que ele tinha, colocou nas mãos e sobre as mãos de Divaldo começaram a cair minúsculas flores aveludadas, que eram as Edelweiss, que depois ele foi ver, ele conheceu, viu no filme O Vento Levou e ele disse que eram as Edelweiss. E ele falou que guardou aquelas flores com muito carinho, o pedaço de roupa dela, numa caixa feita, se não me engano, de jacarandá, que um amigo mandou fazer, com fios de prata, onde ele guarda o pedaço de roupa do espírito Sheila materializado e a flor seca da Edelweiss lá, e está na Mansão do Caminho, no museu, para que as pessoas conheçam, para que as pessoas visitem. Então eu acho que essa é uma comprovação, né, até hoje, do quanto isso é significativo, o quanto não tem nada de sobrenatural. É extraordinário, é raro nos dias de hoje, mas pode acontecer. Pode acontecer.
não acontece com a mesma maneira que acontecia antes, não é porque hoje não precisamos, é porque ainda não despertamos as nossas consciências para as leis divinas, para a modificação da nossa conduta, para a vivência do Evangelho, para sermos exemplos do Evangelho, seguidores verdadeiros de Jesus. Por isso, a gente ainda não consegue ter grandiosos momentos como o Divaldo teve, como tantos outros espíritos, como Ivone do Amaral Pereira, né, que também era uma doadora de ectoplasma, participou de reunião de materialização. Então, acho que isso é importante para a gente saber, é importante para nós conhecermos, para nós estudarmos e, principalmente, despertarmos o nosso eu para as nossas responsabilidades espirituais. Então, quando a gente participa de uma reunião, não podemos ficar egoisticamente pensando só no nosso mundo e nos nossos problemas. Devemos lembrar que aquela reunião é com os servos de Jesus, os enviados do Mestre para nosso esclarecimento e a nossa melhora, a nossa autoiluminação. Então, é responsabilidade acertar a nossa bússola com Jesus, colocar os sentimentos e movimentar as ferramentas da alma na direção dos ensinos do plano maior. Então, é muito importante que o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir seja para além do orgulho e do egoísmo, buscando essa melhora e esse entendimento. Então, eu só quis colocar isso porque eu já mandei o vídeo, para quem não viu, veja, tá bom? É bem interessante a materialização do espírito Sheila curando o Divaldo. Isso é muito, muito legal a gente ter também mais uma comprovação, porque é um espírito que está aí sobre a Terra, né? Muito interessante ouvi-lo, saber e trazer isso para a nossa vivência. Então, pessoal, nós vimos aqui que até esse momento Alexandre fez esclarecimentos com o nosso querido André Luiz. Mas agora, nesse momento do capítulo 10, né, não passaram-se alguns minutos e adentra a jovem médium, a responsável de doar ectoplasma para que o espírito se materialize. E quando a jovem médium encarnada entra na residência, na sala, diz André Luiz que ela era afável e simpática. Deu entrada no recinto não sozinha, acompanhada por diversos espíritos, diversas entidades, dentre as quais se destacava um amigo de elevada condição, que parecia chefiar o grupo de servidores. Então tinha espíritos e um deles parecia chefiar os outros. Esse exercia considerável controle sobre a moça, que a ele se ligava através de tênues fios de natureza magnética. Então viu-se que provavelmente aquele espírito é o que ia se materializar. Ele já estava ligado à moça por fios muito sutis de natureza magnética. E aí, na próxima aula, próxima terça-feira, nós vamos entender o que acontece no dia dessa reunião. Como que os espíritos vão atuar, como que um espírito encarnado, como eu e vocês, que vai participar da reunião com problema de bebida alcoólica, quanto de problema ele oferece para aquela reunião, precisando ser envolvido, tratado, para que ele, com as suas emanações, através da transpiração, da respiração, de cheiro de álcool, não atrapalhe a materialização do espírito. Então vai ser bem interessante na semana que vem, porque a gente vai continuar e vai ter uma noção, até para entender. Ah, eu fumo todos os dias, eu só não vou fumar hoje que tem a materialização. Posso servir 100% como os outros irmãos que se prepararam? Então a gente vai poder entender isso. Quando a espiritualidade fala que tanto o álcool quanto os outros vícios inferiores atrapalham o atendimento espiritual, é verídico. Nós vamos ver isso na próxima semana, tá bom? Gente, gratidão. O tempo já passou, estamos finalizando. Eu agradeço a cada um de vocês pela participação,
pelo apoio de sempre, por estarmos juntos aprendendo e que nós possamos cada vez mais dilatar a nossa visão espiritual, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, mas sobretudo que possamos ser grandes colaboradores da obra da criação, auxiliando o Criador a melhorar o mundo para nós, o nosso mundo e o mundo daqueles que conosco caminham. Beijo, quem puder compartilhar, compartilhe para que outras pessoas também aprendam a nossa doutrina, né? Não é para tornar a Rose famosa, não. É para levar Jesus a mais pessoas e levar o entendimento da doutrina consoladora, que é a doutrina espírita. Gratidão, fiquem com Deus e até a próxima semana. Um abraço, um beijo grande para cada um de vocês. Beijo, fiquem com Deus.